Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Faremos a leitura a partir do versículo 7. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra do Senhor que nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Nesta noite vamos compartilhar com a igreja, com os presentes e também com aqueles que assistem à ministração através do canal da igreja sobre o seguinte tema: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Todos comigo, amém? Vamos declarar esse tema, vamos juntos? A minha... Pronto, para você sair hoje à noite, pelo menos levando o tema da mensagem no seu coração, porque, de fato, é algo muito precioso. A minha graça te basta. Meus amados, os crentes, de modo geral, eles concordam que o maior problema da humanidade não é a falta de pão, de roupas, segurança, saúde, educação. Esses não são ou não é o maior problema da humanidade. E de modo geral, os crentes concordam com isso. Estes são alguns problemas. É evidente que a falta de pão, de roupas, a questão das enfermidades são problemas. A falta de segurança são problemas. É um problema. A falta de uma boa educação é um problema, sim, mas não é o maior problema da humanidade. Os crentes, de modo geral, em todos os países desse mundo, eles concordam que o pecado que atingiu a todos, esse de fato é o maior problema da humanidade.
Está lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23. Você lembra desse texto? Você lembra do que está escrito em Romanos 3, 23? Quem lembra? Vamos lá. Porque o salário... Perdão, não é esse. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O salário do pecado vai estar no capítulo 6, versículo 23. Então, em 3:23, nos declara, o Senhor nos declara, por sua palavra, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, da glória dele. Então, esse é o maior problema da humanidade. Porém, se o pecado, que é o maior problema da humanidade, se o pecado tem um pai ou um mestre, então esse pai ou esse mestre do pecado certamente é o orgulho. E aí você vai entender o porquê desta citação. Se o pecado tem um mestre ou um pai, então esse certamente é o orgulho. O orgulho é o pecado do qual todos os outros se alimentam. Ele alimenta todos os outros pecados. O orgulho alimenta o pecado da mentira. O orgulho alimenta o pecado da vaidade. O orgulho alimenta o pecado da intriga. O orgulho alimenta o pecado da avareza. O orgulho alimenta o pecado da traição, do adultério. Então, se o pecado, de modo geral, tem um pai ou um mestre, então o mestre dele, o pai do pecado, é o orgulho. E até mesmo o apóstolo Paulo teve que travar essa luta. Na verdade, o Senhor permitiu que fosse posto, se você atentou bem para a leitura que fez, o Senhor permitiu que fosse posto um espinho na sua carne, ao qual o apóstolo chamou de mensageiro de Satanás, para ele não se ensoberbecer, ou para que ele não se exaltasse. Exaltação é sinônimo de orgulho ou soberba. E por que isto aconteceu com o apóstolo? Por que o Senhor permitiu que fosse colocado esse espinho na carne do apóstolo? Porque houve essa permissão divina. E só um parênteses aqui rapidamente. Durante os séculos aí, já são quase 2000 anos de discussão entre professores de teologia, pastores, teólogos, para descobrirem o que era, o que foi esse espinho, né? E alguns até brincam às vezes e citam que poderia ter sido uma esposa ou a sogra. Paulo não era casado e por isso ele não tinha sogra, então não tinha nada a ver com uma esposa e nem com uma sogra. Então existem muitas especulações. Alguns afirmam que talvez foi o remorso que Paulo carregou durante a sua caminhada, o seu ministério, o remorso por ter consentido na morte de Estevão. E aí eu não creio nessa questão, porque Paulo foi liberto, foi transformado e não tinha como carregar remorso no coração. Alguém que carrega remorso no coração não foi transformado ainda. O Senhor não nos revelou o que foi aquele espinho. Paulo
o chamou de mensageiro de Satanás, né? O nome que ele deu ao espinho foi: esse espinho na minha carne é um mensageiro de Satanás. Mas não disse o que era. Agora, o que nos fica claro foi o motivo pelo qual Deus permitiu que na carne do apóstolo fosse colocado aquele espinho. E aí você vai observar com clareza o motivo nos versos iniciais, os versos 1 ao 3, eu convido você para ler comigo, e depois o verso 7. Diz o apóstolo, a partir do versículo 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele mesmo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, qual foi o motivo? Para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse diante das visões e revelações que o Senhor concedeu a ele. Paulo havia sido arrebatado até o terceiro céu, que ele descreve como o paraíso, a morada de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, ele diz que não sabe. Ele só sabe que foi arrebatado, foi levado até o paraíso, a morada de Deus, e lá ele ouviu palavras que aos homens não era lícito sequer pronunciar. Meus irmãos, tem gente que compra uma moto pop e fica querendo se aparecer. Compra um óculos da Ray-Ban e uma roupa de marca e fica inchado, igual sapo cururu. Então, o ser humano, por natureza, ele se orgulha com coisa pequena. Qualquer coisa ele já está se inflando, se orgulhando. Ele não pode passar perto de um quandu. Alguém sabe o que é um quandu? Ah, porque outro dia eu perguntei aqui, pessoal. Então, o quandu é o porco-espinho, né? Lá no interior a gente chamava de quandu. Tem gente que não pode passar perto de um, não. Porque o quandu, o porco-espinho, ele lança aqueles espinhozinhos e é pontiagudo, então espoca, vai explodir. Então, nós nos orgulhamos por coisas tão pequenas, nos ensoberbecemos. Agora imagine, irmãos, se o Senhor levasse qualquer um de nós aqui em espírito, no corpo ou fora do corpo, ele nos levasse ao paraíso, ele nos mostrasse o seu trono, ele nos permitisse ver a legião dos anjos e nos permitisse ouvir palavras inefáveis que aos homens não é permitido sequer pronunciar. Imagine.
Não dá nem para mencionar a moto pop. Daqui a pouco eu vou estar sendo multado porque vão dizer que é acepção, né? Acepção com moto. Então imagine. E aí, se nós perguntarmos, quem gostaria de ser arrebatado até o paraíso e ver e ouvir o que Paulo ouviu? Creio que todos nós levantaremos a mão. A grande questão é, quem for, vai receber um espinho também na carne. Vai ter que receber um espinho na carne, igual Paulo recebeu. Porque senão se orgulha, se ensoberbece, começa a bater no peito e dizer, eu sou mais eu. Eu sou eu e depois de mim sou eu de novo. Meus amados irmãos, Deus nos ama tanto, que usará todos os meios necessários para nos manter firmes em seus caminhos e alinhados à sua vontade, ainda que Ele tenha que colocar um espinho. Mas se esta é a forma de nos manter humildes diante dEle, de nos manter firmes em seus caminhos, pode ter certeza, sendo necessário, Ele vai colocar um espinho. Eu não sei quais serão os espinhos, existem muitos espinhos que o Senhor pode utilizar e colocar. O apóstolo Paulo encontrou-se em sofrimento, tribulações e angústia, e por esta razão orou 3 vezes pedindo ao Senhor que o livrasse daquele problema. Coloque para nós o versículo 8. Por causa disto, então por causa do espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes você já orou ao Senhor para Ele tirar isso da sua vida? Ou para Ele lhe conceder algo? Quantas vezes você já orou? Qual foi a resposta de Deus para o apóstolo? Qual foi a resposta de Deus para o apóstolo? Versículo 9, parte A. Qual foi a resposta? Foi o que Deus disse? E o que mais? Então, a resposta do Senhor ao apóstolo Paulo teve 2 declarações, 2 sentenças. A primeira delas, a minha graça te basta. A segunda, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e nós vamos analisar essas 2 declarações aqui. A primeira delas, que traz assim o tema deste sermão, a minha graça te basta. Graça é uma palavra dourada das Escrituras. É uma palavra bendita que carrega o amor, a bondade, a compaixão e a misericórdia de Deus. Graça é como pão e água no deserto. É como refrigério sobre a alma atribulada. Isso é graça nas Escrituras. Isso define graça. Graça é a mão estendida de Deus, oferecendo em amor o seu único Filho como sacrifício vivo, para salvar pecadores miseráveis. Eu vou reafirmar isto. Graça é a mão de Deus estendida, oferecendo em amor o seu único Filho como sacrifício vivo, para salvar pecadores miseráveis. Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, pode colocar para nós Romanos 5, 8. Vamos declarar juntos esse texto? Vamos comigo? Mas Deus, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. A mão de um Deus misericordioso, gracioso, estendido, oferecendo seu único Filho como sacrifício para salvar pecadores miseráveis. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14, lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é graça. Graça salvadora. Sim, a graça é o favor imerecido de Deus, isto é, aquilo que não merecemos dele. Isto é graça. Como também está na letra da canção, composta pelo nosso irmão Davidson, composta e cantada por ele. Nem em 100.000 anos iremos pagar o favor do Senhor. A graça, ela é maior que os nossos pecados. Na verdade, a graça, de acordo com as Escrituras, ela é superabundante. Acompanhe comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 17 a 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então pergunto, meus amados irmãos, diante disso, do que realmente nós precisamos? Qual é a nossa maior necessidade? Da graça de Deus. O que você mais precisa em sua vida, o que eu mais preciso, o que nós mais precisamos é da graça de Deus todos os dias. Pela manhã, à tarde, à noite. Em cada segundo, minuto da nossa existência. É o que mais nós precisamos. E o que é maravilhoso é que, por ser superabundante, ela nos basta. Ela nos é suficiente em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Essa graça superabundante nos basta nos momentos de enfermidades, nos momentos de perseguição, quando somos traídos, quando somos abandonados. Essa graça nos basta diante do falso testemunho. Essa graça nos basta diante dos perigos, da escassez. Essa graça também nos basta, nos é suficiente nos momentos de luto. Só que, às vezes, nós esquecemos dela.
quando somos atingidos por uma enfermidade, quando somos perseguidos, quando nos sentimos traídos, quando nos sentimos abandonados, nós esquecemos que Deus disse que ela nos basta, que ela nos é suficiente. Quando em perigos ou passando por alguma escassez, ou mesmo pela dor do luto, às vezes nós esquecemos que esta graça nos basta. Meus amados, que em cada situação desta, você e eu possamos ouvir, quando estivermos passando, atravessando elas, que você e eu possamos ouvir o Senhor nos dizer claramente, assim como o apóstolo Paulo ouviu: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E por que ela nos basta? Vamos à segunda declaração para concluirmos. Em segundo lugar, afirmou o Senhor: porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Igreja, através da manifestação da graça de Deus, o Senhor nos concedeu também poder espiritual mediante a habitação do seu Espírito Santo, o qual está em nós. Em Atos 1:8 diz que nós receberíamos esse poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Fomos habitados pelo Espírito Santo, portanto, Deus nos concedeu do seu poder. E de acordo com as palavras do Senhor ditas aqui, esse poder de Cristo não se desenvolve em um ambiente dominado pelo orgulho. O poder que nos foi concedido mediante a habitação do Espírito Santo, esse poder espiritual, ele não se desenvolve em um ambiente dominado pelo orgulho. O orgulho nos leva a depender de nós mesmos. O orgulho nos conduz a confiarmos em nós mesmos. O orgulho nos leva a interpretar e a aceitar que é a nossa força, que é a nossa capacidade, que é quem somos. Nesse ambiente dominado pelo orgulho, o poder de Deus não é aperfeiçoado. É o que ele está dizendo, foi o que ele disse ao apóstolo Paulo e está dizendo a nós. É por isso que muitas vezes somos humilhados para sermos quebrantados diante do Senhor. E desta forma, Deus cria o ambiente ideal para que o seu poder se manifeste através de nossas vidas. Então nós não devemos olhar para as pessoas, mesmo cristãos, nossos irmãos, com olhar, aquele olhar de coitado, não. Devemos interceder, orar uns pelos outros, porque a Bíblia diz: devemos ter compaixão e misericórdia, sim, mas precisamos entender que muitas vezes aquela situação que o irmão ou a irmã está passando é a forma de Deus estar trabalhando no coração e no caráter dele e dela. O espinho não é um pecado, mas uma forma também de Deus trabalhar em nosso coração. É por esta razão que muitas vezes somos humilhados pelo Senhor e quebrantados, e assim Ele cria esse ambiente ideal para o aperfeiçoamento do seu poder em nossas vidas. A Escritura nos declara, Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15, um dos versículos mais bonitos da Escritura. Um dos textos assim
maravilhosos. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pastor, e por que Deus faz assim? Por que que Ele permite essas situações? Por que que Ele nos quebranta muitas vezes, nos humilha por meio de situações? Por quê? A Escritura nos revela. Guarde isso aqui. Escute bem. É para que a glória nunca seja sua, mas somente e sempre para Ele. Ele faz isso para que a glória nunca seja para nós, mas somente e sempre para Ele. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Romanos 11:36. Porque dele, vamos juntos? Porque dele, por meio dele, a Ele. Veja que é a Ele, não é a você, não é a mim, não é a nós, mas a Ele a glória eternamente. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu concluo dizendo o seguinte: Paulo entendeu claramente a resposta do Senhor à sua oração. E assim, aquietou seu coração, dizendo: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele diz mais, versículo 10: pelo que sinto prazer. Olha o entendimento que ele teve. Ele entendeu com clareza a resposta de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, que vierem por amor de Cristo, sentirei prazer nelas. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Pode colocar o tema novamente, pode deixar. Lembre-se disso. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor nos basta. Ela nos é suficiente. Pastor, já tem mais de 1 ano que eu estou com esse espinho. A graça do Senhor te basta. Pastor, já tem mais de 10 anos que eu estou com esse espinho na carne. A graça do Senhor te basta. Pastor, vai dar 90 anos. Pode dar 100. A graça do Senhor te basta. Se esse espinho tiver na sua carne, por permissão do Senhor, então entenda.
ele será o meio pelo qual Deus vai trabalhar na sua vida, no seu coração, até o dia em que ele te arrebatar e te der um novo corpo, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Há alguém em nosso meio cuja vida ainda não foi entregue ao Senhor Jesus?